Ei, a paz do Senhor, que é o irmão Felipe. Estamos aqui para gravar nossa sequência, de reflexões. Nós estamos no tópico 10, que fala sobre a divisão do cristianismo, ou seja, Satanás conhecendo aquele princípio que Jesus falou, que um reino não pode subsistir, não pode persistir, não pode perdurar se ele insurgir contra si mesmo, né? Satanás não luta contra Satanás, disse Jesus, né? E Satanás realmente não luta contra Satanás, mas ele luta contra a igreja. E, infelizmente, muitos, por falta de discernimento dentro da igreja, lutam contra os próprios irmãos. Mas a palavra de Deus diz: amai-vos uns aos outros e não odiai-vos uns aos outros, ok? E vamos hoje dar sequência, terminando aqui tópico 10, se Deus assim permitir. Se não, amanhã nós concluiremos, ok? A intenção é concluir hoje. Então, dentro daquelas sementes de divisão, nós estaremos colocando hoje, se Deus permitir, mais 4 e as últimas para concluir, que é cobiça, inveja e espírito faccioso, né? Quantas pessoas saem de suas denominações cristãs por estarem de olho na posição social, nos cargos, como não conseguem, procuram fundar seus próprios ministérios, cobiçam dinheiro, mas não querem compromisso com o pastorear. Jesus chamou os mesmos de mercenário. Está lá em João capítulo 10, versículo 11 a 13, que diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Jesus usa uma palavra prática, ele não chama o mercenário de pastor. Muitos desses se auto-intitulam pastores, mas por Jesus eles são chamados de mercenário, porque eles não estão lá por vocação, mas eles estão lá por profissão. Antes de você receber por trabalhar na obra, você deve estar vocacionado, você deve ter esse chamado para trabalhar na obra. Eles não dão a sua vida pelas ovelhas, esses mercenários. Pelo contrário, eles comem a gordura, e a carne dessas ovelhas e se aquecem com suas lãs e com suas peles, Movidos por um sentimento de inveja que corrói uma raiz de amargura, os tais não só cobiçam a posição dos outros, não só isso, eles não se contentam com isso, mas fomentam intrigas, promovem facções e divisões, ou facções que são divisões, desfazendo as palavras dos pastores, ou seja, o pastor está ministrando e ele está lá desfazendo, ele está criticando e falando e fazendo oposição ao pastor, como se fosse um político, um falando as ideias e o outro fazendo oposição. Mesmo que esses tais caiam e se prostrem, saiam e se mostrem da onde saíram e vão para o mundo, mesmo assim o mal que eles implantou já fica lá semeado, Vamos ler Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 14, ok? Diz assim, Tiago, capítulo 3, 13 e 14. Quem dentre vós é sábio e entendido? É uma pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Jesus falou e Tiago aprendeu e assim passou para a igreja. Que a gente aprende, que a gente discerne as pessoas pelo fruto delas e não pelo que elas falam ou dizem por aí. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, sentimento de divisão, aquele sentimento que leva a promover a divisão, em vosso coração, não vos glorieis,
Ou seja, não ache que você está certo, que você é né? E nem minta contra a verdade. Não venha se achar, não venha a dizer nada contra a verdade de Deus. E assim nós vamos também ver aqui em Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. São pessoas que não possuem uma consciência mais sensível, uma consciência que quando comete um erro, o Espírito Santo vai lá e toca e ele se comove, se arrepende. É uma pessoa que já não tem mais essa sensibilidade, a sua consciência já está enrijecida, de forma que ela não sente mais o tocar do Espírito Santo. A oitava semente que o inimigo coloca, que o Espírito do Anticristo coloca, é o medo. O básico de toda divisão no seio do cristianismo é a falta de abertura para a verdade, que pode ser proporcionada por um coração orgulhoso e inflexível. Mas também muitas das vezes essa falta de abertura para a verdade é proporcionada por medo. Por medo. A pessoa se torna cega e obtusa, se recusa a ouvir. E esse recusar a ouvir aqui, eu quero dizer com isso, estou dizendo que de prestar atenção, examinar, ponderar sobre o mesmo e ser humilde para aceitar quando a conclusão que você chegar a ela ao examinar for que você está errado. Quando eu digo sobre se recusar a ouvir, é se recusar a tomar essa postura. Geralmente aqui se encaixa aquele grupo que Pedro falou, dos que distorcem as Sagradas Escrituras, que são os indoutos, lá em 1 Pedro 3,16, que diz que os indoutos inconstantes distorcem as partes da Sagrada Escritura que são de difícil compreensão. Mas então eu falei que aqui, nesse contexto aqui do medo, muitas das vezes são pessoas indoutas, porque são pessoas que fazem uma interpretação errada das Escrituras, e muitas vezes não querem nem saber se um irmão está certo ou não, se um irmão mais preparado ou que leu e entendeu melhor a palavra, ele não quer saber se esse irmão está certo ou não, ele não quer dar o braço a torcer, não quer ouvir o que esse irmão tem a dizer. E por que ele não quer ouvir o que esse irmão tem a dizer? Por medo. Medo de estar errado, medo de ter que desfazer todo o erro, todo o equívoco que ele ensinou, né? Sendo esse indouto um líder, né? Ou seja, uma pessoa que está à frente da igreja, ele pode até se tornar hostil contra quem quer expor para ele a verdade. Nona semente que o inimigo coloca são colocar os dogmas ou mesmo a liderança, a palavra de um líder, os dogmas da igreja, ou mesmo a palavra, ou mesmo a pessoa de um líder, a opinião de um líder, no mesmo patamar da Bíblia ou acima da igreja. Isso acontece, isso causa cisma, isso causa divisão na igreja. Isso aconteceu, Jesus repreendeu os anciões dos judeus por causa da chamada tradição dos anciões. Isso está lá em Mateus capítulo 15, versículo 1 a 20, que invalidava muito dos mandamentos da palavra de Deus. Se uma denominação coloca seus dogmas e tradições, ou mesmo seus líderes, no mesmo peso que a Bíblia, de forma a competir com ela, ou talvez substituí-la, como aconteceu muito na Igreja Católica, e por ela manter o papismo, digo que ainda acontece, a tradição católica e a opinião do Papa
está muitas das vezes acima da Sagrada Escritura, né? Foi por isso que os reformadores saíram da Igreja Católica, pois o mesmo até hoje, a mesma até hoje tem seus dogmas, né, e tradições que estão acima da palavra de Deus, ou que muitas vezes substitui, e muitas das vezes contradiz a palavra de Deus. Mas não podemos ficar sossegados quanto a isso no meio cristão, né? Porque saímos do catolicismo, que podemos ficar sossegados, pois até mesmo dentro das igrejas protestantes, muitos dos seus dogmas protestantes também são, infelizmente, colocados em patamar com a palavra de Deus, mesmo que eles não admitam. Mas isso sim, porque muitas das vezes quando você quer tocar em um ponto que está mal esclarecido e lançar a luz sobre aquele ponto, se o ponto esbarrar em um dogma, eles vão distorcer a Bíblia para que ela distorcer a interpretação bíblica, para que a interpretação bíblica concorde com o seu dogma, né? Isso é verdade com respeito a gente que é pentecostal, com respeito àqueles que não são pentecostais, que não admitem a doutrina pentecostal, né? Pelo contrário, eles falam que justamente quem faz isso somos nós. Ou seja, nós é que, para, como se diz, forçar a eles a doutrina pentecostal, a gente torce a palavra de Deus, a gente força. Mas não é assim, a doutrina pentecostal, a doutrina é bem estabelecida na Bíblia, bem clara, né? A única diferença é que nós aceitamos que ela é atual e eles acham que elas já cessaram, ok? Nós somos continuistas e eles são cessacionistas, né? Mas essa é a única questão, né? E aí, para poder provar para nós que nós somos, que acabou, que não é mais, os dons não são para hoje, aí eles acabam sim pegando passagens que falam sobre dons e forçando elas numa aplicação até mesmo escatológica para os dias de hoje, né? Dizendo lá que os dons acabou, está aqui falando que se havendo línguas, cessarão, né? Já expliquei isso, acho que no vídeo passado, sobre essa questão. E por último, até que deu, né? Querer converter a igreja a si mesmo. São pessoas que não querem se arrepender. Como hoje existem muitas chamadas assim, denominações, né? Denominações cristãs, cada uma para aprovar o pecado do pecador, né? Se eu sou fumante e não quero parar de fumar, eu abro uma congregação de fumantes. O bêbado, se ele quiser, ele abre a congregação dos bêbados. E na prática, isso é uma verdade. Existem igrejas nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares, igrejas e seitas que adequam, que fazem isso que nós falamos no tópico passado, que adequam a Bíblia ao seu pecado, adequam a igreja ao seu pecado, ao invés de se adequarem à palavra de Deus, ao invés de se arrependerem, de serem transformados pela palavra de Deus, eles não querem saber disso. Eles querem saber de uma igreja que os aceita como eles e os mantém assim. Jesus mesmo disse: vinde a mim como estáis, mas ele falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, não é uma questão de você permanecer no erro, é uma questão de você vir, de ser liberto e ser transformado, né? Mas muitos não querem. E esse é um retrato da nossa geração, né? Uma geração, como diz as Santas Escrituras, eles possuem coceira nos ouvidos e não suportam mais, não têm paciência mais em ouvir falar de sã doutrina, né? Vamos ler, eu já li o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, vou ler 2 Timóteo, capítulo 4 também,
e o versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, que nós já temos falado. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ok? Assim a gente conclui o nosso tópico 10 aqui, né? E semana que vem nós voltamos com o tópico 11, né? Das táticas do espírito do anticristo, né? Só ler mais um tópico aqui que diz assim: segundo Finney, o egoísmo humano é o resumo de todo o pecado, assim como o amor é o resumo de todo o cumprimento da lei. Sendo assim, só podemos concluir que o que move todos estes motivos ou fatores para as constantes divisões se chama egoísmo, porque as pessoas possuem a si mesmas como centro de todo. E quando tomam alguma decisão, só pensam e consultam os seus próprios egos ao invés de Deus e de suas santas escrituras. Pensam em si mesmas e não no próximo. E se dizem que pensam é porque estão interessadas em algo que este próximo tem para lhes oferecer. Então nós falamos que o espírito do anticristo promove divisão na igreja, no cristianismo, né, institucional, né? Na igreja, assim, no cristianismo institucional. E nós assinalamos 10 dessas sementes de divisão. E eu vou citar aqui, primeiro, dureza e inflexibilidade dos líderes ou mesmo dos liderados. Falta de abertura para a verdade, espírito de engano, orgulho, avareza, falta de conversão ao propósito de Jesus Cristo, cobiça, inveja e espírito faccioso, medo, colocar os dogmas no mesmo patamar que a Bíblia, ou mesmo acima. E por último, querer converter a igreja a si mesmo, né? Que o Senhor nos abra os olhos para essa questão, né? Abra os nossos olhos para não trilharmos este caminho de engano, mas pelo contrário, para que nós possamos fazer o contrário, para poder promover unidade e comunhão. União e comunhão na igreja, ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.